Boa noite a todos, né? Gravando. E a partir de agora a gente inicia aqui a reunião. É o capítulo 12, né? Pagar o mal com o bem. É o mesmo tema da palestra que ocorreu no domingo. E lá era uma forma diferente, é uma exposição. E aqui nós nos reunimos, né? Fazemos a leitura. E a partir da leitura abrimos para os comentários de quem quiser comentar, para a gente poder ampliar um pouco o nosso horizonte aqui, né, de informações. Então, quem gostaria de começar fazendo a leitura desse capítulo, é só abrir o microfone e começar. Posso ler, então? Por favor, sinta-se à vontade. Deixa eu só perguntar uma coisa, Roberto. Esse item é um pouco longo. Lê inteiro, né? Você vai ler Pagar o Mal com o Bem, né, que o capítulo é Amai os Vossos Inimigos, 1, 2, o 3, né? O 3 e o 4. E o 4. Ele é longo, mas é importante a gente fazer essa leitura para ter um norte, né, do que é colocado pela espiritualidade, para a gente poder, em cima disso, abrir para o debate nosso, porque são vários pontos que vão sendo colocados, né? Então, tem duas passagens que são de Jesus, né, narradas pelos evangelistas Mateus e Lucas, certo. E depois tem um comentário que é passado da espiritualidade para a gente poder usar como referência. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Eu tenho um. Tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filho de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes, senão os que vos amam, o que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 20 e 43 a 47. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é que vos tereis? Porque isso mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles a quem esperais receber, que merecimento é que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas pelo egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor, aplicada a essa circunstância. Jesus não entendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver os impulsos de simpatia existentes entre aqueles que comungam dos mesmos pensamentos.
Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil e até mesmo impossível de praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimento, a razão deve fazer as diferenças necessárias, segundo os casos. Amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato com o inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente, pelo mal que nos fizeram. E não pôr nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos de atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa, a perturbar-lhe o sossego e do qual somente a morte pode libertar. Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar até mesmo lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna de sua personalidade. Se não se vinga, pois, nem por isso deixa de guardar rancor em um secreto desejo de fazer o mal. Para o crente, e mais ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Sabe que, pela própria destinação da terra, nela deve encontrar homens maus e perversos, que as maldades a que está exposto fazem parte das provas que deve sofrer. O ponto de vista em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas que venham dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não deve queixar-se também dos que lhe servem de instrumentos. Se, em lugar de lamentar, agradece a Deus por experimentá-las, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o envelheceriam e rebaixariam, pois para ser superior ao seu adversário deve ter a alma mais nobre, maior e mais generosa. É um tapa na cara, né?
é um tema bastante complexo mesmo, é como ele diz aqui no texto, né? Que é uma das coisas mais difíceis, né? De a gente conseguir aqui nessa nossa condição, né? Porque a gente ainda está muito, muito apegado à matéria, né? E esse sentimento é um sentimento já muito nobre para a nossa condição aqui, né? É lógico que a gente tem que almejar, conseguir atingir esse grau de elevação, mas ainda está um pouco longe de nós, né? Mas eu só queria fazer um destaque pequeno aqui, um trechinho bastante sutil que ele coloca, mas que eu achei interessante, que ele fala assim que aquele o inimigo aquele que perturba o nosso sossego, do qual somente a morte pode libertar, né? Então a gente ainda acredita que com a morte a gente vai se libertar do inimigo, quando muito pelo contrário, a gente vai ganhar um inimigo invisível que muitas vezes a nossa condição de se defender dele é muito, muito mais difícil do que se ele tivesse encarnado. Então é melhor a gente fazer, como é que se diz, acertar com o nosso irmão enquanto estamos a caminho, né? Antes de partir. Ou nós ou eles, né? Porque depois vai ser pior. Tá certo? Roberto, nesse caso aí, como o Ivano colocou, de acordo com a nossa condição, nós temos um orgulho ainda muito, muito exacerbado. Então, exatamente por causa do nosso orgulho, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue ver o inimigo de outra forma, né? A gente se coloca na posição de que, se eu fizer isso, vão me chamar de bobo, de alguma coisa assim. Então, o nosso orgulho ainda fala muito, muito alto ainda nessa condição que a gente vive, né? Alguém vai comentar mais aí, enriquecer o nosso comentário depois, né? O nosso estudo, nossa avaliação aqui? Quem vai falar mais um pouquinho? Opa, boa noite. Boa noite. Então, Hoje você foi mais rápido que a Fátima, hein, Jonathan? Eu hoje estava acordado. Aí tem a passagem que ele coloca aí para nós, sobre amar o inimigo, né? Sobre a afeição, sobre o batimento do coração, né? Quando você está diante de um amigo e quando você está diante de um inimigo, né? Que são as energias que nós emitimos, né? Mas, como o Ivano falou, que estamos longe dessa perfeição. Mas é importante a gente saber que existe esse caminho, né? E que nós precisamos de quê? Como foi falado a semana passada, conhecer a quem? A nós mesmos, né? A nos conhecermos, para que a gente possa estar conseguindo ter e buscar esse entendimento, né? Como ele fala, eu não vou ter a mesma afeição que eu tenho por o meu amigo, eu não vou ter pelo inimigo, mas eu posso, por exemplo, através do próprio respeito, né? Eu posso ter por alguém que muitas vezes você encontra uma pessoa e fala, eu não fui com o santo não bateu, né? Que é o ditado mais popular, né? E muitas vezes a gente não se preocupa em conhecer essa pessoa, em buscar, pelo menos assim, o entendimento. A gente já quer descartar, a gente já quer fazer uma crítica, ou ter sempre uma desculpa para que a gente possa ir levando aquilo, né? Como fala, empurrando e ter desculpa para a gente poder estar agredindo, para a gente poder estar... Nossa, esse meu computador já está com probleminha, né? Para a gente estar, muitas vezes, até maltratando, se desfazendo daquele ser. Por quê? Porque a gente não está buscando trabalhar o sentimento, né? Já que a gente não pode, nós não estamos nas condições de amar, temos que respeitá-lo, temos que começar a buscar o entendimento que todos nós aqui estamos na mesma condição,
que aquilo que está, como já falamos e é sempre comentado no Evangelho, aquilo que muitas vezes é errado para mim, ainda para ele ainda é certo na condição dele. Então, cabe a nós e buscarmos assim esse entendimento, né? Eu posso não gostar, como a gente fala, eu não gosto de fulano, eu não gosto da atitude. Gosto de uma certa forma, não ficar expressando que eu não gosto. Procurar, como a gente fala, se colocar no lugar do outro. Ou pelo menos tentar entender. Ele age assim porque é a compreensão dele. Eu não preciso devolver com a mesma moeda, na mesma intensidade. Eu posso, através de uma oração, pedir para que ele possa melhorar, para que eu possa também eu melhorar, para que eu possa buscar entender, buscar aceitar aquele ser como ele é. Tá? Se eu fizer a minha parte, aí a parte dele ele tem que fazer. Então a gente sempre buscar. Tá? É isso aí, gente. Boa noite. Eu vou falar só 30 segundinhos aqui, por um pedaço que eu acho bastante interessante. Nós estamos numa fé raciocinada, né? Onde a razão é a base para que a gente tenha esse pulo, né? Que é um pulo de fé, né? Que você consiga colocar de forma racional essa vida que nós vivemos. Nós vivemos no mundo de provas e expiações. O que esperar deste mundo de provas e expiações? Provas e expiações. Ou seja, coisas que vão ocorrer conosco que não são fruto do que nós próprios plantamos e que são, muitas vezes, coisas que vão testar a nossa paciência. E aqui ele deixou bem claro, eu vou ler, deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas. Se ele não se queixa das provas, e isso é a racionalidade que nós estamos fazendo aqui, nós sabemos que as provas e expiações, nós pedimos, nós solicitamos, e as expiações são nada mais do que a correção dos nossos deslizes anteriores, né? Se a gente não se queixa disso, não deve também murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Eu acho que essa frase é muito importante. Se nós realmente começamos a entender claramente que no mundo de provas e expiações passaremos por situações difíceis e vamos aceitar as situações difíceis porque nós as procuramos, nós as fizemos, por que não aceitar e entender a mão que nos trouxe essas provas e expiações? Acho isso muito interessante. Você ia falar alguma coisa, Fátima? Quero sim, Roberto. É bem complexo mesmo esse capítulo e é extremamente importante. Como tudo é importante aqui, né, para nós. Assim, nós aqui nesse plano, e quando fala amai os vossos inimigos, ai, como que a gente vai amar? Como amar os inimigos, né? Olha, só por isso já dá um impacto assim na gente, né? E lendo, e vendo aqui o texto, e é claro, a doutrina vem trazendo para a gente com muita clareza para que linha que a gente deve, que segmento, como a gente deve se nortear mesmo essa questão de amar os inimigos. Porque assim, nós, aqui ainda na nossa pobreza terrena, a gente tem facilidade de amar só quem nos ama, né? Então fica fácil aquele que tá tudo certo, que fica, né, se ajusta com aquilo que eu quero e tal. Então fica mais fácil.
Mas vem o contraponto, que é amar os inimigos, aqueles a quem, né, que em outras situações, em outras vidas, ou nessa mesmo, a gente não foi assim muito bem, não se bicou, vamos dizer assim, né? E aí é a nossa hora de reverter, de fazer o bem, pelo bem que o bem nos faz, porque não importando a via que a gente faz esse bem, né? Mas que seja feito e que esse bem te faça bem. Então, fica aí a questão do amar o inimigo. Não precisa amar de amar, né? Mas quando você não deseja mal, já está amando. É esse entendimento, ok? Posso só Tá fazer um livre aí para complemento? falar, Então, pessoal. Tranquilo, pode falar. eu só queria fazer mais um complemento que me ocorreu agora. Ele diz aqui que amar o inimigo, ele comenta aqui que o sentimento de amor nós não compreendemos, nós não sabemos o que é, na verdade, amor ainda, né? Por isso que nos causa bastante confusão quando a gente fala assim, quando Jesus fala, pô, vamos amar os nossos inimigos, porque a gente não sabe o que é amor, a gente não sabe ainda o que é esse sentimento de amor. Então, aquela afeição, aquela coisa que a gente sente pelas pessoas que nos querem bem, que a gente gosta, que são os amigos, são a família, ainda assim é longe de ser amor de verdade, né? Então, o amor, é como ele fala assim, a pobreza da nossa linguagem é que tem uma palavra para sentimentos diferentes, né? Então, o sentimento que nós temos com aqueles que a gente tem uma afeição, uma aproximação maior, é diferente do sentimento que a gente tem para aquelas outras pessoas que estão mais distantes. Mas o amor é uma coisa que está muito acima de tudo isso. E nós, na nossa pequenez aqui, muitas vezes a gente não trata com amor nem aquele que a gente pensa que ama, né? Quanto menos, então, tratar com amor o inimigo. Verdade, Né? Ivano. A gente faz uma confusão muito grande. A gente está ainda muito longe, muito afastado dessa questão mesmo de amor, de amar no sentido da palavra, né? E a gente, na verdade, a gente diz que ama tudo também, né? A gente tudo a gente ama. E a compreensão mesmo do sentido da palavra ainda, e a prática a prática dessa palavra, né? Botar em prática esse sentimento. Como a gente já comentou, fica muito fácil a gente amar quem está sempre solícito, quem está sempre ali com a gente e tal. Mas é bem isso aí, Ivan. Só para complementar. Alguém, Boa mais, noite. alguém mais vai falar alguma coisa? Porque tem gente que ainda não falou, né? Pode falar. Eu vou falar, Roberto. Boa noite. Boa noite. Tem um pedacinho aqui que está dizendo o seguinte: para o crente, e mais ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ela dirige o seu olhar para o passado e para o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. E eu entendo. A gente está aqui para desenvolver esse amor que a gente não conhece. Desde que temos a compreensão que estamos aqui, porque escolhemos as nossas provas. Tivemos a oportunidade de estar na Terra, né, no planeta Terra, que é de provas e expiações. Conscientes disso, que essa doutrina é o que está nos ensinando, a gente não vai ter inimigo. Por quê? Hoje eu posso ser a vítima, mas ontem eu fui o algoz, e aí? E vice-versa. Então, o que a doutrina está nos ensinando é esse entendimento, essa compreensão de que hoje eu estou assim, se eu passo por situações, é porque um dia eu plantei aquilo, então estou colhendo. E o que eu fizer hoje é o que eu vou colher amanhã. Eu entendi assim.
Então, não há por que ter inimigos. E esse amor aqui, a gente ainda está aprendendo o que é esse sentimento que Jesus veio nos ensinar. E a gente está distante, muito distante de aprender ainda, né? De se suprir disso. Eu entendo assim. Já falei Alguém mais vai falar alguma coisa? Todo mundo em silêncio agora? O Jonaldo ia falar alguma coisa, Jonaldo? Na hora, por isso que eu falei, a Alzira não tinha falado ainda, eu falei, quer deixar ela falar primeiro, depois você fala, sem problemas. Quer repetir alguma coisa aí? Não, só pegando assim o que o Evandro falou, e a Alzira também, porque assim, nós falamos em amor, e, por exemplo, pai e filho, né, os pais em relação aos filhos dizem que os amam, tal, que faz tudo. Mas até o momento que o filho fizer tudo da forma que ele quer. A partir do momento que o filho toma uma outra decisão que não vem de acordo, aí já existe um atrito, né? E como a gente veio aqui para poder, escolhemos essa família e viemos aqui para poder nos equilibrarmos, né? Para que a gente possa parar e que a gente possa aprender verdadeiramente o que é o amor, né? Convivendo em família, que é a base da sociedade. Mas é só isso, tá? Alguém mais vai comentar alguma coisa? Não? Então, vou pedir para desligar o microfone só para não ter interferência, né? Então, são duas coisas que a gente poderia refletir sobre essa passagem, porque ela está em amai os vossos inimigos, né? E tem a análise aqui de Mateus. Mateus foi quem conviveu com Jesus, né? Lucas não. Lucas ele fez uma espécie de pesquisa para poder depois escrever o seu evangelho. E aí na passagem de Mateus, ele fala, né? Que se a nossa justiça não for maior e mais perfeita que as dos escribas e fariseus, não entraremos no reino de Deus. Isso está aqui na passagem. E aí tem foi discorrido aqui toda a parte que foi analisada pelos espíritos, né, que o Kardec coloca aqui para a gente refletir. Então nós vamos fazer a seguinte reflexão agora. Vamos imaginar, é difícil o que eu vou propor, mas vamos tentar. Vamos imaginar um ser, né, que chegou à superioridade máxima, que é modelo e guia da humanidade, que é a representação do amor no planeta Terra. Esse ser, que para nós, né, é Jesus, será que ele sentia a mesma coisa por Pilatos e por Pedro? Será que ele sentia a mesma coisa pelo centurião que o achicotava e por João? O que vocês acham? Porque ele é a expressão do amor. Ele amava, indistintamente. Nós somos espíritos encarnados aqui no planeta Terra, reencarnados, melhor dizendo, num planeta de provas e expiações. Somos espíritos ainda ignorantes, não desenvolvemos sentimentos ainda de amor, né? O nosso sentimento não é de amor, a gente pensa que é, mas nós temos um germe para ser desenvolvido, está sendo o quê? De uma certa forma, cultivado, né, para ir melhorando. Então, dentro disso, nós não temos ainda um sentimento de amor. Por isso que a gente sente coisas distintas entre os amigos, né? Que você sente alguma coisa diferente pelo amigo do que você vai sentir para aquele que você sabe que tem algo contra você. Porque nós ainda não amamos. Então, quando Jesus relata isso, ele diz assim: se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas, nós não vamos sair da onde? Do lugar. Por isso que ele dá aquele exemplo, né? Se a nossa medida é a mesma, se nós fazemos sempre as mesmas coisas, que diferença isso tem? Nenhuma. Então você continua igual. Aí ele pega esse exemplo máximo de amor, porque quem ama simplesmente
ama independente, né? Ele não faz assim, distinção entre ninguém. Ele ama e ama, é a expressão do amor, porque é o amor. E aí, como nós fazemos a nossa análise, como tudo que foi lido aí por vocês, comentado e tudo mais. Se eu, né, como a Alzira colocou da compreensão do espírita, que ela foi lido de novo, se eu tenho compreensão de que sou um ser imortal vivendo uma experiência material, e como já foi lido várias vezes aí, estou aqui num planeta de provas e expiações, então expiação é consequência do ato cometido. E a prova é aquilo que nos impulsiona, né, para uma melhora interior, para um processo de evolução, aonde eu vou conseguindo me auto-iluminar através de conhecimento e do amor. Dentro disso, se eu, já em mim, não tenho mais mágoa, ressentimento, revolta, inveja, se eu já consigo ser benevolente, indulgente e perdoo, eu tenho inimigo? Ou melhor, eu sou inimigo de alguém? Não. Então, o que importa dentro disso? É o seu inimigo ou você? É só para a gente perceber, separar uma coisa da outra. Por quê? Porque, de novo, nós nos ocupamos demais com aquilo que é realizado pelas pessoas. Então, aqui, eu vou lembrar uma passagem, né, que Emmanuel, conversando com o Chico, fala para ele que ele devia agradecer aquelas pessoas que o maltratavam. Olha só. Agradecer aqueles que o maltratavam. E aí eu vou fazer a leiturinha que o Evandro leu e que a Alzira comentou, que o Alex também comentou, que ele diz assim: não se queixa das provas, não deve queixar-se também de quem lhe serve de instrumento. Se em lugar de lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar sua paciência e resignação. Olha que profundidade tem isso, né? E a gente já comentou isso no Evangelho da semana passada, sobre o escândalo, da necessidade que isso aconteça. E aí, você vai ter coragem de agradecer aquele que, entre aspas, te fez mal? Aquele que roubou sua carteira, roubou seu celular, te agrediu, roubou seu carro, invadiu sua casa, e tantas outras coisas. Você vai ter coragem de agradecer? Falar obrigado por você ter feito isso. Obrigado, meu irmão, você roubou meu salário. Obrigado, meu irmão, o carro que eu comprei, que nem paguei, você já levou embora e não tinha seguro. Obrigado, meu irmão, por aquele tapa que você me deu. Vamos falar a verdade. É óbvio que nós não vamos fazer isso, porque nós não temos ainda conhecimento necessário, né, das leis que regem o universo. Por isso que Kardec pergunta, lá na questão 621, aonde está escrita a lei de Deus? E a resposta é na consciência do ser. Então, hoje, para nós, isso não cabe ainda. Pela nossa condição. Não nos cabe. Né? A gente ainda está muito naquela de olho por olho, dente por dente. Nós estamos muito naquela ainda de reagir e não agir. Então, enquanto nós estamos fazendo essas coisas, nós não estamos em paz com quem? Com a gente mesmo. Porque não é a atitude do outro, de novo. É você estar em paz com quem? Com você. Por isso que Jesus, dentro daquele contexto dele, ele não tinha palavras para expressar para nós, né? Então ele teve que colocar pagar o mal com o bem. Né? Pagar. E na realidade, se a gente for olhar, ninguém paga nada, né? A gente simplesmente devolve
uma ação através de uma ação ou de uma reação. Então, quando nós reagimos em pé de igualdade com o agressor, eu estou em que nível? No nível dele. Olha só, e para ele, para nós, a gente acha que isso é bom, não é? A gente não acha que isso é bom? Não, mas eu não tenho sangue de barata. Isso é fruto, de novo, do orgulho, né? Da ignorância, da incompreensão, do não saber. Então, Jesus, que já é um ser totalmente evoluído, que vem aqui ser como exemplo, modelo e guia, ele realmente amava. Mas ele sabe do potencial que nós carregamos e sabe, né, que todos nós vamos chegar a esse ponto de amar. Então, ele dá para a gente referências para a gente seguir. E a referência é: o mal que você está devolvendo para alguém faz bem para você? Não. O mal que você está devolvendo para alguém, você gostaria que alguém fizesse com você? Olha as referências. Ah, mas o outro fez. O outro é o outro. Aí ele conversa com Pedro e diz, né? Pedro, devemos perdoar até 70 vezes 7 vezes. Se alguém te pedir a capa, dê a túnica. Se alguém te bater na face direita, né? Não revide, ofereça a esquerda. Não é bater, ficar apanhando. Não, mas não revide. Olha só, não seja agressivo. Não seja você quem causa o mal. Isso é uma orientação para nós de algo chamado bem viver. Então, esse é um caminho para a gente começar a desenvolver amor. Por quem? Por nós. Porque a hora que eu amo, eu simplesmente vou amar, independente das pessoas. E aí sim eu vou estar no chamado reino de Deus, porque o reino de Deus habita em quem? Em nós. É dentro de mim. É dentro de cada um. E se eu não consigo entender isso, eu continuo simplesmente agindo da mesma forma que agia no passado. Se agora a gente aqui começa a ter um entendimento de vida futura. O que é vida futura? É a vida espiritual. É para onde nós iremos, né? Daqui a algum tempo. É o lugar de onde viemos. E se lá eu necessito retornar a esse local, com a lição aprendida, eu tenho que agradecer ao professor, ou não? A gente não agradece o professor? Pelo menos deveria, né? E quem são os nossos professores no dia a dia? É o cara que me fecha, é o motoboy que passa buzinando e me corta pela direita, é o cara que entra na minha frente na fila, é aquele que é agressivo, é aquele que continua violento, é aquele que continua, de uma certa forma, lesando. Faz o que com a gente? Mexe com a gente, não mexe? Eles estão nos ensinando, como foi colocado ali no Evangelho, a desenvolver paciência e resignação. Então, se eu tenho essa compreensão, eu começo a amar o meu inimigo. Porque ele é inimigo, eu não. Eu não sou inimigo de ninguém. Olha a diferença. Não estou dizendo eu, Roberto, né? Claro. Eu estou aqui nessa condição ainda, trabalhando, né? Buscando a minha melhora. Mas vamos pensar em Jesus como exemplo. Jesus tinha inimigos? Um monte. Mas ele era inimigo de alguém? De forma alguma. E ele diz para nós, a minha paz vos dou. Não como o mundo dá, né? Mas a paz, aquilo que é uma conquista interior, aquilo que ninguém tira de você. Então, quem consegue realmente perdoar, olha só, perdoar, já não vai ter mais nenhum inimigo, porque ele não vai ser inimigo de ninguém.
E aí ele vai se elevando em frequências, em iluminação, que até aquele que é inimigo não consegue o quê? Atingi-lo com as suas vibrações perniciosas, negativas, com a sua agressividade. É aquele que, ao invés de colocar lenha na fogueira, né, ele neutraliza a ação do fogo. É aquele que ilumina o ambiente, aquele que leva serenidade e paz aonde ele estiver. Esse é o propósito dessa passagem. Amar o teu inimigo é uma coisa muito ampla na nossa condição, mas pagar o mal com o bem, isso é possível para cada um de nós. Jamais, em momento algum, devolver na mesma moeda, mas sempre colocar algo diferente, né? Nessa devolutiva. Se o outro é agressivo, eu vou sempre devolver a minha paz. Eu vou sempre devolver a minha harmonia. Eu vou sempre estar equilibrado. Eu vou sempre desejar o bem. Eu vou sempre orar por aqueles que me perseguem, por aqueles que me caluniam, por aqueles que me odeiam. Porque eu vou ser um agente do bem. Isso nós podemos fazer como cristãos, como espíritas, né? Como seres que buscam melhoria e iluminação. Então, esse é o contexto que nós estamos analisando do Evangelho. Pagar o mal com o bem. Fazer ao outro exatamente aquilo que eu gostaria que alguém fizesse para comigo. E aí, com isso, com o tempo, com o desenvolvimento, nós vamos vivendo dias melhores a cada instante, a cada momento, e seremos, com certeza, seres que estarão agindo no bem e no futuro, amando a todos indistintamente. E pela atenção de todos, né? Muito obrigado.